Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho desse domingo nos chama a atenção para algumas lições muito práticas da nossa vida e que incidem diretamente no nosso cotidiano e procura ajudar-nos também nessas minúcias, nesses pormenores. Aliás, a nossa vida é sempre resolvida em coisas pequenas. Quem espera grandes coisas, excepcionais momentos, porque acha que a vida está ali, pode esperar a vida inteira e não vivê-los. A vida acontece com coisas muito pequenininhas. Às vezes nós achamos, por exemplo, em relação aos nossos erros e pecados, que nós não temos pecados grandes, então vamos nos virando. O que a gente faz, os erros são pequenos, são erros fáceis de se compreender, situados direitinho no tempo e no espaço, e a gente vai empurrando, porque são coisas pequenas que a gente negligencia, não dá a elas a menor importância. Elas se tornam imensas, exatamente pela repetitividade delas. Vão sempre acontecendo recorrentemente. Daqui a pouco a gente não consegue mover, porque é uma bola de neve imensa diante da gente. As coisas grandes, às vezes, são mais fáceis da gente resolver. Um grande erro que a gente comete já está à vista de todos, já nos chamou a atenção também, tocou a nossa consciência, e a gente, até por uma questão de sobrevivência, vai ter que resolver aqui e agora. E resolve. Mas coisas pequenas a gente não resolve, exatamente porque nós as consideramos pequenas demais. Não nos importamos com elas. Então o Evangelho de hoje tem essa preocupação de nos ensinar também nas minudicências, naquilo que parece insignificante em nós. E quem é que hoje é o nosso professor? Quem são os nossos pedagogos? Quem é que nos introduzem nesse caminho de ensinamento e de aprendizado? São os fariseus, mestres da lei, doutores da lei. Eles nos ensinam através dos erros deles. Ou seja, olhando para eles e para os seus erros, nós somos chamados a aprender. E aqui tem a primeira grande lição do Evangelho: observar os erros alheios, não com a intenção de criticá-los por esses erros,
de condená-los, de expô-los aos outros, ao ridículo, mas simplesmente com a intenção de não reproduzi-los em nós. Os erros alheios servem para que nós prestemos atenção a eles e não os cometamos nós próprios. Aí sim, podemos crescer com eles. Porque tem duas maneiras da gente aprender na vida. É com a experiência própria, cada um vai errando e conscientemente percebe o que é que fez e vai fazendo as alterações e crescendo com isso, evoluindo. Mas também não precisamos ter a experiência própria dos erros. Podemos observar os erros de quem está diante de nós. Então, por um lado, eu digo, por ali eu não vou mais, porque eu já fui e quebrei a cara, mas também por ali eu não vou, porque conheço pessoas que foram e não se deram bem. Nós nos ensinamos, nós aprendemos com o ensinamento alheio. Essa é a primeira lição que o Evangelho de hoje nos apresenta. Segundo, priorizar na observação que nós fazemos aos outros, priorizar não os seus defeitos, mas também as suas qualidades. Os fariseus cometeram esse erro e é recorrente na vida deles. Olham os outros apenas para extrair deles os seus defeitos, os seus pecados, os seus erros. E às vezes os erros se tornam tão grandes que tomam a tela inteira da vida da pessoa para a qual a gente olha. Você toma as partes como se fosse o todo. Aí é terrível. Nós já não conseguimos ver com clareza, com nitidez e com justiça. Com o olhar da gente tem que ser justo para saber o que é que a gente está vendo de verdade. E aí esse erro pode ser também evitado por nós, porque nós não temos necessidade nenhuma de ficar olhando os erros dos outros, e por uma razão muito simples, porque nós já temos os nossos. Se a gente se ocupasse com os da gente, na tentativa de resolvê-los, já era de bom tamanho, já toma todo o espectro da nossa vida, já povoa todos os nossos horários, de dia e de noite. Agora ainda somar os erros dos outros, trazê-los para nós, não. Deixemos os erros dos outros na vida dos outros. E do mesmo jeito que nós tomamos consciência, abrimos a mente e nos tocamos para mudar alguma coisa em nós, naturalmente a vida vai abrir a consciência deles. No tempo certo, vai tocá-los também. E eles terão oportunamente a chance de fazer o que nós agora estamos buscando fazer. Porque ninguém muda ninguém. Essa é a grande verdade. Nós temos a ilusão de que a gente vai aconselhar direitinho, vai convencer. Ela pode até se convencer para agradar a gente. E pode até fazer diferente também para nos agradar. Mas basta a gente não estar mais por perto, ela faz do jeito dela. Ela faz como compreende. Ela faz como tem convicção do que é certo ou errado. Ninguém muda ninguém. A mudança é fruto de uma busca pessoal, de uma conscientização e de uma consciência. O ser humano, ele cresce por um ato de consciência. O galo canta e Pedro acorda e percebe que de fato tem errado. Tem sempre um galo que está aí para cantar diante de nós. E na hora que ele fizer isso, e os nossos ouvidos, e o nosso coração escutar, nós despertamos e mudamos a rota da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai agora não dar conselho às pessoas, não dizer o que é certo e errado, vai, mas não tenha muitas ilusões quanto aos resultados. A gente faz aquilo que acha melhor fazer, mas se distancia do resultado, porque o resultado não depende de nós. Há uma conjunção de coisas que vão interferindo naturalmente, e não apenas a nossa palavra bonita e assertiva em relação às pessoas. Segundo erro dos fariseus, que a gente pode evitar também, é essa obsessão que eles têm, regras para tudo, inclusive uma obsessão pela limpeza, pela organização, uma obsessão pela ordem. Essas questões de limpeza, de organização, de ordem, há um padrão objetivo,
Todo mundo que chega no lugar sabe se está em ordem ou não, porque tem um padrão de ordem na sua cabeça e de desordem também. Ou seja, tem medidas que servem como referência para a gente fazer as avaliações da gente, as comparações da gente. Mas para além da objetividade, a questão de ordem, de organização, tem um quê muito profundo e intenso de subjetividade. É uma coisa muito pessoal. Às vezes, um ambiente está em ordem para uma pessoa, e está mesmo, mas aos olhos de quem chega, desavisadamente, está numa desordem tremenda. Respeitar a ordem conforme a perspectiva de quem ordenou determinadas coisas. E não nos querer intrometer e fazer do nosso jeito. Não, cada um tem um padrão, tem uma maneira, não está me perturbando. O fato de ter tirado ali da acolá e botar no outro canto, não vai mudar a minha vida essencialmente. Por que eu vou agora com essa ingerência em relação às pessoas? E nós também temos essa mania de querer corrigir todas as pessoas e querer fazer ou obrigá-las a fazer do nosso jeito. Eles têm ordem, eles têm regras, eles têm normas para tudo. São milhares de regrazinhas pequenininhas que eles procuram observar e impô-las aos outros. E acham que dessa maneira estão cumprindo o que Deus deseja. É uma forma de escamotear, de se desviarem do essencial. Quando a gente não quer fazer o essencial, o que realmente nos cabe fazer, a gente coloca ordens à lei, coloca regras à lei, vai ver as normas à lei. E é muito importante que a gente se aperceba dessa realidade. Eu estava contando ontem que essa questão da ordem, a minha sala, por exemplo, como eu mexo em muitos livros, eu tenho os horários para ler determinados conteúdos. Então, à tarde eu estando em casa, é aquele conteúdo. Então, eu coloco os 2 livros a ler. Aí, mas pela manhã, eu gosto de ler aquele outro. Eu coloco mais aqueles ali. E vou colocando. Às vezes não tem espaço suficiente na mesa, numa cadeirazinha. Mas eu sei que está ali. E sei onde é que eu vou buscar e encontrar. Lembro de um amigo, quando estudava em São Paulo, que também era assim. E aí mudaram a doméstica da casa dele, e ela quis mostrar serviço. No outro dia entrou no quarto dele, aí mudou tudo, o livro tudo no cantinho certo e tal, nas prateleiras, tirou as cadeiras, pôs no canto. Pronto, agora o patrão vai gostar. Quando ele chegou no quarto, com um grito: quem foi que bagunçou meu quarto? Bagunça. Ele botou, foi ordem lá. Mas para ele foi uma bagunça total. Ele já não podia encontrar mais nada que buscasse ali. Respeitar essa ordem é muito importante. Depois, os fariseus cometem outro erro. Valorizam demais os detalhes, as minúcias, os pormenores, mas perdem a visão do conjunto. E o conjunto é mais importante. A visão panorâmica, de totalidade, o que a gente chama hoje, de forma justa, de visão holística, é muito mais importante do que a gente ficar preso a detalhes. Os detalhes podem obscurecer a nossa vista e nos tirar a possibilidade de uma compreensão maior. E é preciso que a gente não faça isso. O Evangelho é claro. Os fariseus estão diante de Jesus, já pensou, diante de Deus vivo, mas não veem Jesus. Eles veem as mãos dos discípulos que, segundo eles, estão sujas para comer. Perdem completamente a ordem prioritária das coisas. E valorizam que não tem tanta prioridade, tanto valor assim. Isso nos adverte seriamente para as vezes que nós nos perdemos em coisinhas miúdas, bobagenzinhas, detalhes, e desviamos o nosso foco daquilo que realmente importa na vida. Aliás, é muito bom que a gente acorde todo dia e pergunte: o que é importante para mim nesse dia de hoje? Você está diante de um monte de coisas, a sua agenda está cheia de coisas. Se esse dia fosse o último dia da sua vida, você cumpriria rigorosamente a sua agenda? Aquilo que foi marcado? Ou pelo contrário, deixaria tudo isso de lado para cumprir outra coisa que não está no script do seu calendário?
Esse pode ser o último dia da nossa vida. E nós estamos cumprindo uma agenda que talvez não tenha nada a ver com isso. Minúcias, detalhes pormenores, muitas vezes tem ligação com outras pessoas, satisfazem a outros desejos, a outros caprichos e nunca a nós próprios. Não estão no rol, no leque, não estão no raio daquilo que para nós de fato é importante ser feito. E eles se perdem exatamente nesses detalhes. E às vezes gastam dinheiro, fazem uma batalha, compram uma guerra para que essas coisas aconteçam. Se indispõem com os outros por conta de besteira. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Tudo é bobagem, tudo é café pequeno, tudo é água com açúcar, que a gente acha que vai acalmar, mas não acalma. E é preciso que a gente haja diferentemente, não ligue muito para aquilo que não merece muito a nossa atenção. Trata-se aqui da necessidade da gente priorizar o que realmente é prioritário na vida. Perceber que a coisa mais importante da vida não é coisa, é gente. Deixa as coisas de lado e olha as pessoas que estão em torno dessas coisas. Senão, invertemos as prioridades. Eu estava lembrando que, por experiência própria, vocês também têm a experiência de vocês, com certeza. Quando eu chego num lugar, uma casa e tal, que eu vejo assim, impecavelmente organizada, está tudo no seu lugar, não tem nada, 1 milímetro fora, eu fico meio receoso de usar aquela casa. Às vezes chama, sente aí, fica à vontade, sente nesse sofá, mas eu olho para o sofá, parece que ninguém nunca sentou ali, entendeu? Tem umas almofadas que estão assim, uma encostadinha, lado a lado, né, metade aparecendo, tal, no sofá. Se você medir ali com os olhos, elas estão todas iguaizinhas. Parece que colocaram com uma régua e uma fita métrica. Eu tenho dúvida se aquele sofá foi feito para a gente sentar. Pode ser que não. Acho que ele foi feito para colocar aí, a gente vê, contemplar e dizer, mas que coisa bonita, né? Parabéns pro seu sofá. Mas não serve para nada. Não serve para nada. Se for para isso, eu vou para uma loja e me satisfaço mais ainda, porque eu vejo sofás maravilhosos, mas não são meus. A gente vai na casa de banho, vai no banheiro e quando lá chega, e aí é pior ainda, está tudo direitinho, arrumadinho, papel, aí depois tem uma toalha que tem umas presilhazinhas do lado, decoradas, né? Um sabonete que a gente percebe ali, a letra não foi desgastada, está tudo direitinho, eu não vou usar aquele banheiro, sabe? Tem algum outro banheiro por aí que a gente possa usar? Porque se eu for usar aquela toalha, eu tenho um receio de não colocar do mesmo jeito que estava. E sabe que só eu é que entrei ali, né? Até os pingos d'água a gente conta, porque está molhando e tal. Então, excesso de cuidado, de limpeza, com muitas regras, inibe a gente. Ou seja, não servem absolutamente à finalidade, ao benefício que foi feito para produzir na vida das pessoas. Tudo está a serviço da gente. Não somos nós que temos que reverenciar, guardar e cuidar impecavelmente de coisas. As coisas é que existem para cuidar de nós, para nos ajudar a viver, a nos dar um certo conforto. É preferível uma casa que você saiba que aquela almofada não está no lugar dela, é porque está sendo usada. Alguém está sentando ali, alguém se deitou ali à tardinha para dar um cochilo. Isso é maravilhoso. Saber que a nossa casa está sendo usada por nós, porque ela foi feita para nós. Às vezes nós usamos a nossa casa como estranhos, estrangeiros dentro dela. Ela foi feita para as visitas, de preferência visitas importantes, que nunca entram lá, mas quem sabe um dia entrem. Então está tudo arrumadinho. Já pensou se fulano de tal vier aqui e ver essa bagunça toda? Mas ele nunca foi lá, rapaz, 25 anos. É possível que passe mais 25 sem ir. A nossa casa é feita para nós. Usemos bem. E quem fala casa, fala tudo aquilo que nos toca, que está diante de nós. Essa serventia tem que ser colocada em prática na nossa vida. Me lembro daqueles faqueiros, hoje não tem mais, né? Tem uns faqueiros antigos de prata ou coisa semelhante, que algumas casas tinham. Não precisava ser família rica, não. Tinha aqueles faqueiros. Eu gostava de guardar com orgulho. Era um faqueiro impecável. Umas facas que nunca entortavam, né? Uns garfos que nunca se... E
Mas as pessoas com aquele faqueiro todinho lá guardado, comiam com uma faca que não cortava, o maior sacrifício do mundo, capaz de fazer uma arte, um garfo todo torto, não tinha uma haste igual a outra, tá? Capaz de fazer um arco na boca, tá? Mas não, aquele lá é guardado para quem realmente merece. Você merece essas coisas. Os de casa merecemos essas coisas. Quando vier alguém de fora, vai ter que se submeter às coisas que nós temos na nossa casa para nós, porque eles não são nem melhores e nem piores. Essa condição é fundamental. Quinto erro dos fariseus: repetir o que faziam os antepassados. Eles reclamam de Jesus Cristo e perguntam a ele: por que que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? A resposta de Jesus Cristo, ela poderia ser muito bem, analisando o que ele diz e o que ele faz, mais ou menos assim: os meus discípulos não seguem a tradição dos antigos, porque os meus discípulos não são antigos, eles são os novos. Eles não são de antes, nem do passado, eles são de agora, do presente. Ou seja, nenhum de nós tem obrigação, tem dever, e eu até digo, tem direito de repetir o que os nossos pais viveram, disseram, experimentaram. Por melhor e mais justo que tenha sido a medida da vida dos nossos pais e avós, nenhum de nós tem o direito de fazer isso. É até um desrespeito. Nós podemos olhar para eles, inspirar-nos neles, aí é outra coisa, mas fazer do nosso jeito. Dar a resposta aos problemas que batem à nossa porta agora, que com certeza são muito diferentes dos problemas que bateram na porta dos nossos antepassados. Eles responderam à altura. Por que nós temos que responder a partir do que eles fizeram, literalmente copiando-os? Não. Hoje nós temos que estar à altura da vida do jeito que ela é, e com todas as implicações que isso nos traz, criando com a nossa inteligência, nossos dons, nossos talentos, nossa inventividade, criando e recriando respostas que de fato sejam compatíveis com as perguntas e os problemas que nos desafiam agora, nesse exato momento. E por último, erro dos fariseus: fazem a coisa certa, porém do jeito errado. Nós todos os dias incorremos nesse erro também. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é possível honrar a Deus, amar a Deus só com coisas externas. É preciso sinceridade de alma, é preciso honestidade nas intenções. A nossa intencionalidade é o que nos move. Estar por dentro é quem alicerça o que vai lá fora acontecer a partir das nossas atitudes. Intencionalidade. O Evangelho diz que nosso Deus é aquele que conhece o que está oculto em nós. É aquele que conhece o que está escondido em nós. E é preciso que nós prestemos atenção a essas coisas ocultas e não valorizemos excessivamente as coisas que nós fazemos para os outros, para sair bem na fotografia, para sermos elogiados pelas pessoas e para estarmos bem diante de tudo e de todos. Isso pode ser um grande engano, o maior engodo da nossa vida, e podemos nos perder nesse mundo fácil e sedutor das aparências. E nós somos artistas, todos nós, em dizer para os outros aquilo que é interessante aos outros ouvirem de nós, em mostrar aos outros um comportamento que os outros desejam ver estampado em nós. Mas quando nós chegamos na nossa casa à noite para dormir e colocamos a cabeça no travesseiro, cadê o sono? Não conseguimos, porque podemos enganar todo mundo, mas nós não nos enganamos. Podemos ludibriar todo mundo, passar a perna em todo mundo, mas nós não conseguimos nos enganar a nós próprios o tempo inteiro. E a consciência lateja, ela grita, ela salta, e é preciso atendê-la, porque se nós não atendemos aos apelos da nossa consciência mais profunda, não realizaremos o desígnio dado por Deus para que nós pudéssemos realizar em vida e sermos minimamente felizes e realizados. Que esses chamamentos de atenção que Jesus Cristo faz aos fariseus nos sirvam de alguma maneira.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.